Olá, meus amores e amoras. Tudo bem? Prontos para mais uma semana de aprendizado? Vamos lá, boas notícias para vocês. Essa será a nossa última matéria nova do bimestre. Então, nós não aprenderemos, vamos dizer assim, nada de novo a partir de semana que vem, até porque já será semana de provas, mas para esse bimestre, nós já estamos acabando, falta só mais essa matéria, e aí nós poderemos descansar um pouquinho mais com nossas férias, ok? Então vamos lá? Nós estamos vendo sobre o presente simples e nós vimos semana passada, melhor, na nossa última aula, sobre a terceira pessoa do singular, ou seja, he, she, it, do inglês e como ela funciona. Nós vimos a forma afirmativa. Lembre-se que há regrinhas para cada uma delas. Dependendo da terminação, então, se termina com SH, CH, se termina com Y, precisa de vogal, se termina em Y, precisa de consoante. Tem alguns verbos que são irregulares, então a gente viu isso na aula passada, nós vimos a forma afirmativa e também nós vimos a forma negativa. Hoje nós vamos ver a forma interrogativa. E da mesma forma que lá para os outros pronomes I, we, you and they, nós vamos adicionar o verbo auxiliar no começo da sentença, na terceira pessoa singular também vai ser isso. Só que não será o do. Nós vamos usar o does. Então, no caso aqui, does she watch the TV? Ela assiste televisão? Perceba que eu coloquei o does no começo da sentença e porque eu usei o does, eu vou deixar meu verbo principal watch na forma dele original, ou seja, no infinitivo, como nós falamos no inglês. Então, na forma interrogativa do he, she e it, nós vamos começar com o does, deixar o verbo principal na forma dele original e, obviamente, não nos esquecermos do ponto de interrogação. Próximo exemplo. Does he play video game? Ele joga videogame? Perceba, eu comecei a sentença com does, o meu verbo principal voltou para o original e eu terminei a minha sentença com um ponto de interrogação. Tá vendo? Então, afinal das contas, é bem fácil, mas você tem que observar que com he, she, it, eu vou usar o verbo auxiliar does. Com I, you, we and they, eu vou usar o verbo auxiliar do. Isso é muito importante para você não errar. E todas as vezes que eu usar o verbo auxiliar, eu devolvo o meu verbo para a forma principal, ok? Por exemplo, assim, ó, does he have a tail? Tem um rabo, tem tem um rabo atrás, perguntando sobre animais. Does it have? Lembra? Então, it does. Como eu botei o does, it, o have, a gente viu que na conjugação normal é has, mas porque eu usei o does, eu vou voltar ele para o have, e no final, o ponto de interrogação. Essa é a forma interrogativa. E agora eu quero mostrar para vocês, apresentar para vocês, algo que é muito comum, que vai bastante com a forma interrogativa, que é o que nós chamamos de as perguntas WH, ou WH questions. Professor, por que vocês chamam de WH question? Porque vocês vão perceber que a maioria deles, tá, com exceção de um, vão começar com WH. Eu também brinco que a última palavra não começa com WH, mas tem W e o H na palavrinha, tá? Então a gente chama de perguntas WHs, por quê? Porque elas só são usadas, só não, né? Elas são a maioria das vezes usadas em perguntas. Elas são assim, ó. What, que significa o que ou o que. Where, que significa onde ou aonde. When, que significa quando. Who, significa quem. E sim, Doctor Who, aquele famoso seriado britânico, significa doutor quem. Lembre-se do nome, então a gente não fica muito querendo se entender o porquê, mas talvez se você assistiu o seriado, você vai entender o porquê ele chama Doctor Who. Why, por quê? Agora sim eu quero ver se vocês sabem português ou não. Why é porque separado com acento, porque é pergunta. Se fosse resposta, seria because. Tá? Why é para pergunta, because é para resposta, tá? Why, porque pergunta, because, porque resposta.
E por último, how, que eu falei para vocês, que é o único WH que não começa com WH, mas tem o W e também tem o H, que é how, tá bom? Nós vamos usar isso bastante em perguntas, ou seja, na forma interrogativa, tá? Não somente nesse tempo verbal simple present, mas em todos os tempos verbais que você vê. Vamos ver alguns exemplos aqui, ó. What does she do? O que ela faz? Qual é o trabalho dela? Né? No inglês, a pergunta what do you do? Ou seja lá qual tempo verbal, qual pessoa você usar, significa o que você faz, qual é o seu trabalho, o que você faz na sua vida. Tá? Perceba, nós temos o what, que é o que, o does, que é a forma interrogativa, né? Que é o verbo auxiliar para a forma interrogativa, o she, ela, e do, que é o verbo fazer. Perceba aqui, porque o does, o verbo do fica na forma original. Where do you live? Aonde você vive? Perceba que agora eu mudei o verbo auxiliar. Por quê, professor? Porque com you eu uso do. Com she eu uso does. Mesma coisa, where? Aonde? Onde você mora? Onde você vive? Entendeu? Where? Onde? Do, verbo auxiliar para pergunta. You, você, live, mora. Why do you have to eat this? Why do we have to eat this? Tá vendo? De novo, por que nós temos que comer isso? Tá vendo? Why, pergunta. E por que eu usei o do de novo? Porque o do eu uso com we. Então, why, por que, do, verbo auxiliar, que no caso eu uso para I, you, we and they. We é nós. Have é verbo fazer. Desculpa, temos. É verbo ter, né? Haver. To eat this, comer isso, né? Why do you have to eat this? How does he do that? Como que ele faz isso? Não é possível, tá vendo? De novo, agora por que eu usei o does aí, professor? Por causa do he. How é como. How does he do that? Como que ele faz isso? How, como. Does é auxiliar para he, she e it. He é o próprio he, ele. Do, verbo fazer, that, aquilo, ou aquela, ou tudo mais, dependendo. O that vai ser trazido de forma diferente, dependendo da situação. Vendo lá. Algumas usando o WH Questions no presente simples, ok? Agora vamos lá. Se nós não usarmos o WH, você vai fazer perguntas no inglês, por exemplo. Do you eat vegetables? Você come verduras? Does she like chocolate? Ela gosta de chocolate? Você tem que responder essas perguntas no inglês. E para falar a verdade, responder no inglês é muito mais fácil do que até no português. Claro que eu estou falando se você não é grosso. Porque se alguém te pergunta, você gosta de chocolate? Você fala, sim. É bem grosso, é bem simples. Mas responder a pergunta. É uma forma bem informal, é bem evitar conversas conseguintes fazer dessa forma. Mas no inglês funciona mais ou menos assim. Ó. Pergunta: do you like French fries? Você gosta de batata frita? Se alguém lhe fizer essa pergunta, você tem duas maneiras de respondê-las. Você pode responder yes, I do, ou você pode responder no, I don't. No meu caso, professor João, no, I don't like. I don't. Eu não sou muito fã de batata frita. Não quer dizer que batata frita seja ruim, mas 90% das batatas fritas, principalmente de fast food, elas gelam e ficam chiclete rapidinho. Então, eu não gosto. Mas tem uma batata frita ou outra de uns fast foods americanos que eu gosto bastante, mas não são todas não. Sou muito fã dessa não. Mas a pergunta, does he live here? Does he live here? Tá na pergunta. Ele mora aqui? E você pode responder de duas formas. Yes, he does. Sim, ele mora. No, he doesn't. Não, ele não mora. Ah, professor, mas o does não é um verbo auxiliar? Que você está dizendo se ele mora ou ele não mora? Porque quando eu respondo dessa forma, eu estou levando em conta a pergunta que me foi feita. Então, does he live here? Ele mora aqui? Eu respondendo yes, he does, eu estou falando que sim, ele mora. No, he doesn't. Não, ele não mora. Por quê? Porque o verbo auxiliar, ele está respondendo em relação ao verbo que foi feita a pergunta. No inglês, assim que nós fazemos. E nós temos, do they play basketball? Eles jogam basquete? De igual forma, quais são as opções que eu posso ter? Yes, they do. No, they don't.
Tá vendo? Isso chama-se em inglês short answer, respostas curtas. Claro que você pode responder de forma completa, pensando, do you like French fries? Yes, I like French fries. Claro que você pode. Mas se você for responder de forma curta, forma concisa, forma bem pequenininha, forma informal, você vai usar essa forma. E se responder só yes, responder só no, é muito mal educado na cultura americana, na cultura inglesa, e a pessoa, eu mostrei que você não quer continuar a conversa com a pessoa, e aí a pessoa vai ser muito sem graça e pararia de conversar com você. Enquanto se você responder yes, I do, no, I don't, já mostra que você está respondendo de forma completa e de forma educada e daria assim para continuar uma conversa. Ok, meus amores? Então, vamos ver isso aqui num quadrinho um pouquinho mais bonitinho, tá? Tá vendo? Ó? Nós temos yes e, como eu falei para vocês, para I, we, you and they, eu uso do. Para he, she, it, eu uso does. E da forma negativa, para I, we, you and they, eu uso don't. E para he, she, it, eu uso o doesn't. Tá vendo? Ó, bem importante você não vou falar de você decorar essa tabelinha, porque na verdade você precisa entender qual verbo sério eu uso para do, né? Ou quais pronomes eu uso para do, quais pronomes eu uso para doesn't, para does, e também como é que ficaria a forma delas negativa. Ok, meus amores? Muito bem, é só isso que eu queria passar para vocês hoje. Para casa, vocês vão fazer páginas 134 até a 136, exercícios de 1 até a 5. É bem simplesinho, é bem fácil, só aplicando um pouquinho do que a gente acabou de aprender sobre forma interrogativa do he, she, it e também as short answers, tá? Estudem, meus amores, porque nós estamos próximos das provas bimestrais e também estamos próximos de mais um bimestre. Se por um acaso alguma coisa, qualquer matéria desse bimestre que nós já vimos que você ainda não entendeu, não hesite de mandar mensagem ao professor, não hesite de perguntar para o professor, porque a gente dá um jeito de poder revisar, a gente dá um jeito de poder ajudar você. Porque no final das contas, por mais que nós estamos distantes, né, apenas de forma virtual, ainda assim nós temos recursos que podemos usar para poder ajudar vocês. Então, não deixe de tirar suas dúvidas. Pergunte, manda para mim no privado do WhatsApp, se você tem meu número do WhatsApp, manda para mim no chat do Escola Web, né? Use os comentários da aula para você falar, professor, não entendi tal matéria. E a gente dá um jeito de explicar para você a matéria de novo para que você entenda. Ok, meus amores? Bem, por hoje é só. Vejo vocês numa próxima. Bye, bye.